Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje, como é tradicional, pelo menos uma vez por semana, eu vou trazer uma operação em andamento da estratégia do rastreador de tendências. Eu tinha ficado de trazer uma atualização da Sinqia, né? Normalmente a gente pega alguns ativos, algumas recomendações que já foram encerradas ou algumas recomendações que estão em andamento para mostrar o funcionamento dessa estratégia. Eu, como falo sempre, sou suspeito para falar dela, porque eu utilizo na minha carteira, né? E ela é uma estratégia bacana porque ela une a análise fundamentalista com a análise grafista. A gente está vivendo agora um período de bull market, né? A maioria das ações estão subindo. E tem muita gente que quer aproveitar, às vezes, tendências em ativos que talvez não tenham fundamentos tão bons assim. Eu não vou dizer que a Sinqia não tem um fundamento bom, até porque essa questão de ter um fundamento bom depende de quem está vendo, né? E na bolsa, pessoal, não existe certo nem errado. Eu sei que os nossos analistas têm pouco preconceito em relação a essa questão das ações, se é bom, se é ruim, mas a gente tem que ter uma estratégia. Algumas pessoas olham para a Sinqia e dizem assim, pô, essa empresa aí não é boa. Ela não está dando lucro, ela está comprando outras empresas, ela tem muita concorrência. E tem outras pessoas que olham o mesmo cenário e dizem, pô, ela é uma empresa que ainda não dá lucro, tem uma perspectiva boa de dar lucro, ela é uma empresa que tem muita concorrência, mas ela pode comprar a concorrência, e é uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento bacana. Então não tem certo nem errado. São pessoas, né, são pessoas diferentes com percepções diferentes. A percepção do nosso setor de análise fundamentalista, por exemplo, é de não colocar a Sinqia pensando numa carteira de longo prazo. Agora, nesse tipo de estratégia, que basicamente o que a gente vai fazer é acompanhar o preço da ação, o analista ele tem que acompanhar o preço, encaixa muito bem. Até porque, né, pessoal, o pessoal da análise técnica que vai querer me matar. É muito mais simples fazer uma análise pelo gráfico, né, acompanhar o preço das ações, do que fazer uma análise por fundamentos, né, analisar balanço, ver quem são os concorrentes, se a empresa está num preço atrativo, se não está, a perspectiva de crescimento é muito mais complexo do que fazer uma análise técnica, que basicamente o que a gente vai fazer é acompanhar o preço. E essas estratégias por análise técnica, elas funcionam justamente porque elas são simples, né? E nesse caso aqui, como eu falei, essa estratégia ela une as duas coisas. É pegar aqueles ativos que têm uma perspectiva boa de médio e de curto prazo, independentemente se o balanço é o melhor do mundo ou não, e colocar no gráfico para apontar o momento de compra e o momento de venda. Então, é uma estratégia bacana para quem quer colocar os primeiros passos, né, fazer os primeiros passos para especular, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, também é uma estratégia bacana porque ela não tem muita operação, né? Então, uma operação pode durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai depender basicamente aí do ativo, tá? Mas ela é muito mais focada, pessoal, para análise técnica, para apontar o momento de compra e o momento de venda. E vocês vão ver que esse processo é bem simples. No caso aqui da Sinqia, é um ativo que a gente já faz algumas operações há algum tempo. Ela vinha dessa baixa aqui do início de setembro. A última operação a gente tinha encerrado mais ou menos por aqui. Talvez ela fosse começar a entrar numa tendência de baixa. E quando ela respeitou essa zona de suporte, para quem não sabe o que é suporte, pessoal, é uma zona de preços importante que todas as vezes que o preço bate, as pessoas lembram que bate naquele preço e tem uma perspectiva boa do preço subir. Como ela começou a bater aqui nesse suporte, né, o pessoal encaminhou a recomendação de compra. E por que é bom comprar perto do suporte? Porque caso ela perca esse suporte aqui, a gente sai da operação com um prejuízo, mas com um prejuízo pequeno em relação ao tamanho do lucro que a gente poderia ter na operação. Tá? Depois eu vou mostrar ali as relações de ganho aqui dessas operações para quem ainda não conhece. Então assim que começou a subir, né, a gente encaminhou essa recomendação aqui para todo mundo. Até vou deixar depois ali os nossos canais e se inscreva no Telegram, pessoal. A gente tem um Telegram, é o canal mais simples de fazer contato, de receber as informações. Às vezes o WhatsApp trava um pouquinho, às vezes o e-mail vai para o spam, mas o Telegram ali não tem erro e uma vez por dia, pelo menos a gente manda uma mensagem e vai mandar aqui o andamento dessa operação da Sinqia. A gente não sabia, mas o preço subiu, né? Como era o previsto, a perspectiva, ele ficou aqui trabalhando um pouquinho nesses 18, virou uma zona de resistência. Quando esses 18 aqui foram rompidos, o preço foi embora, né? E hoje fechou a 22,50. Então o que o pessoal vai fazer agora? Vai acompanhar o preço. Essa região aqui dos 22,50 é importante porque é a máxima histórica do papel.
Caso a Sinqia não rompa essa região aqui, tem a perspectiva de pelo menos o pessoal reduzir a posição. O que seria reduzir? Seria vender metade da posição para, vamos dizer assim, garantir o ganho. Ah, Thiago, mas eu não quero reduzir, eu quero ficar até o final da operação. Beleza, a gente tem vários clientes que não fazem essa redução. De qualquer forma, a gente avisa e recomenda que faça, né? Até porque hoje o ganho na operação está em torno de 40%. Vamos supor que o pessoal reduza perto desse ganho, já é um ganho considerável, né? E caso o preço continue andando aqui e vai embora, o pessoal vai continuar monitorando o preço, mas vai continuar posicionado aqui no papel. Entenderam, pessoal? Uma estratégia bem simples. O que vai ser feito aqui é monitorar o preço. Ah, assim que vai dar lucro, vai dar prejuízo, é secundário. É diferente das nossas recomendações de longo prazo para a carteira, onde o foco é muito no que a empresa está fazendo. Aqui foi selecionada a Sinqia porque ela tem uma perspectiva boa. Agora, se essa perspectiva vai se confirmar ou não, não interessa muito, entendeu, pessoal? O que interessa é para onde o preço está indo, tá? E, claro, a gente tem algumas operações também nos mesmos ativos que estão recomendados nas carteiras de longo prazo, mas boa parte das recomendações não estão nesses ativos, mas sim em empresas que têm essa questão da volatilidade, que tem um fluxo, né, ou a possibilidade de fluxo aí a médio e curto prazo, tá? Deixa eu só... Então, só relembrando aqui, pessoal, para quem não conhece a estratégia, ó, deixa eu só abrir aqui. Ela é uma estratégia que tem o filtro qualitativo, então, né, as empresas são definidas pelo setor de análise fundamentalista e vai lá para o gráfico para apontar o momento de compra e o momento de venda. E por que essa estratégia é bacana, pessoal? Primeiro, porque ela é simples. Deve ser uma das estratégias mais simples que existe, tanto que o pessoal às vezes não acredita. Pô, Thiago, eu não acredito que é só comprar ali embaixo e vender quando está lá em cima. Sim, é só isso. A estratégia é simples. Não quer dizer que seja simples, que seja fácil das pessoas seguirem. A gente mandou, por exemplo, operação de venda na Minerva, né? A Minerva começou a embicar para baixo, o pessoal recomendou a venda da Minerva. Deu em torno de 60% de ganho. Várias pessoas me chamaram depois. Thiago, eu não vendi, eu não segui a estratégia. Então ela é uma estratégia simples, mas a gente tem que seguir ela, tá? Mas ela aponta certinho o momento de compra e o momento de venda. Não é de giro, não é de ficar comprando e vendendo todos os dias. Nós também temos essas recomendações, mas não é o caso dessa aqui. Não demanda muito tempo para acompanhar. Se tiver 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, consegue entrar nas operações e sair também. E é ideal para operar em ativos com fluxo no curto prazo. Né? Tá cheio desses ativos, pessoal, que talvez a qualidade das empresas seja duvidosa, ou mesmo empresas com uma qualidade boa, que as ações estão subindo, tá? E simplesmente o pessoal segue a tendência utilizando os gráficos. E pode gerar resultados sustentáveis, né, pessoal? O que quer dizer isso? Que não é fórmula mágica. Tem operações que vão dar erradas também. Mas sempre tem essa questão da proteção, como eu mostrei no caso ali da Sinqia. Se o preço tivesse caído, sai fora e fica aguardando um momento bom para entrar novamente ou na Sinqia ou em outro ativo, né? Quem é nosso cliente sabe que às vezes dá stop num ativo, passou 2 semanas, é recomendado o mesmo ativo, tá? Às vezes acontece isso também. Então a operação é bem simples, ela é encaminhada pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo nosso painel do trader, né? Ela vem assim, como veio essa da Magazine Luiza, preço de compra e o preço máximo de entrada, tá? R$ 35,90, R$ 36,26, por exemplo. E aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia do tempo de duração das operações, né? Normalmente, quando as operações não dão certo, as perdas duram de 2 a 3 semanas, né? Esse tipo de operação, quando não dá certo, e os stops médios ficam na casa de 5 a 10%. Já quando as operações dão ganho, elas duram de 3 a 6 meses e os ganhos médios na casa de 20 a 60%, como é o caso dessa operação da Sinqia. Ela iniciou em outubro e por enquanto está dando 40% de ganho. Pode dar menos? Pode. Pode dar bem mais, vai depender exclusivamente do papel, tá? Assertividade em torno de 60%. O que significa isso? De cada 10 operações, 6 são positivas. Eu gosto muito de falar dessa questão da perda, porque muita gente só acha que só tem ganho na bolsa. E a gente tem que se acostumar a algumas operações não dar certo. Claro que ninguém vai se acostumar a só perder, mas acontece também de algumas operações ficarem no negativo.
Como eu falei, boa parte das recomendações são passadas pela parte da manhã, mas tendo 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, aí consegue acompanhar bem tranquilo. Aplicativo, o painel do trader para quem estiver logado pelo computador ou então pelo nosso WhatsApp, né, pessoal? E qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente tem a parte dos vídeos explicativos, mas tem um canal de atendimento bem bacana, né, vocês podem entrar em contato direto com a gente. E para aproveitar essa estratégia, o que a gente recomenda? Eu, por exemplo, entro em 15 papéis. À medida que o pessoal vai encaminhando as operações, eu entro, bateu 15, paro de entrar e espero. No mínimo, o que o pessoal recomenda é de 4 a 6 operações. Então, o que significa? Eu tenho X mil reais para investir, eu tenho 10 mil para investir nessa estratégia. Eu quero iniciar com 5 papéis. Pega os 10 mil, divide por 5, e à medida que o pessoal for encaminhando as recomendações, vocês vão entrando. E tudo é avisado, né, pessoal? Perda, ganho, momento de compra, momento de venda, tudo é avisado, tá? E só para finalizar, quero deixar o nosso produto aqui que tem essas recomendações, que é o Full Trader. É um produto que, além das recomendações de médio e de curto prazo, tem as recomendações de longo prazo. Então, para quem quer montar uma carteira de longo prazo, mas também quer ter uma parte do capital para especular, é um produto bacana. Day trade, swing trade, long, short, enfim, tem tudo aqui. Vou deixar o link, vou deixar o nosso link do WhatsApp também, o canal do Telegram, né, que eu tinha comentado aí para todo mundo se inscrever, e vou deixar os nossos contatos, né, pessoal? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, a gente está à disposição para auxiliar vocês. Um abraço a todos e até mais.